Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Professor Cleiton de novo, para falarmos sobre o que estudamos na unidade 2 do nosso curso de gestão de pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, nós começamos essa unidade falando sobre a política de recursos humanos. Porque, tal como tudo que nós fazemos, nós temos as políticas. E o que engloba as políticas de recursos humanos? Nós podemos dizer que dentro dessas políticas estão os cargos e salários, os treinamentos, as avaliações, planejamento de carreira, entre outros. Então, quando nós vamos desenvolver a questão dos cargos ou salários, a remuneração em si, os treinamentos, as avaliações de desempenho, quando a gente planeja a carreira de alguém e outros fatos, nós estamos abordando as políticas do recursos humanos. E lógico, isso está muito atrelado à questão da filosofia da empresa e à cultura organizacional. Essas políticas, elas são as mesmas para todas as empresas? E elas são enraizadas? Não. Elas variam de acordo de empresa para empresa e elas podem mudar ao longo do tempo, lógico, dependendo de alguns fatores, como por exemplo, o mercado atual, o mercado de trabalho, a influência que o Estado aplica e, lógico, todo país tem a sua estabilidade política, social e econômica. Então, essas políticas, elas visam o quê? A implantação de programas de incentivos para manter o colaborador o mais tempo possível na empresa. E quando a gente recruta, seleciona, a gente faz treinamento, avaliação de desempenho para proporcionar o quê? Agilidade e eficiência. E proporcionar adequação de salário, a dinâmica e cargo a o que o mercado de trabalho pede. Beleza? Então, isso é o que nós discutimos de maneira breve sobre as políticas. Depois nós falamos sobre a aprendizagem, dimensão da pessoa e a competência. Nós estamos em constante aprendizado, isso é fato. Nós estamos aprendendo desde quando nós nascemos até o nosso último dia de vida, estamos em aprendizado. As empresas também, elas estão em constante aprendizado. Elas precisam ser dinâmicas, elas precisam mudar. Então, tanto os gestores quanto o quadro de funcionários passam por mudanças e essas mudanças precisam passar também por aprendizagem. Concluímos nessa questão que as empresas que desenvolvem relação de aprendizado com o colaborador, elas obtêm vantagens competitivas, porque muitas empresas, elas param no tempo. E outras empresas que têm essa questão da aprendizagem, elas alcançam sucesso, certo? Em seguida, nós abordamos a questão de dimensões da pessoa. Falando no começo, que muitas empresas do passado, inclusive muitas atuais, elas entendem pessoas apenas como números e partes de uma engrenagem e que pode ser trocada a qualquer momento, e não como o que muitas empresas modernas entendem que a pessoa ela é um recurso muito importante da organização. É muito comum gestores, quando tem algum problema pessoal, ao invés de tentar desenvolver ou resolver esse problema, simplesmente vai pela via mais fácil. Vamos trocar. Simplesmente troca esse funcionário, amanhã a gente coloca um anúncio e vai ter uma fila dobrando o quarteirão. Então, é um pensamento que ainda é muito usado e que essas empresas não entendem a pessoa como recurso humano importante ou talento. O talento parte do pressuposto que todo mundo é diferente. Todo mundo tem suas peculiaridades, diferenças que podem agregar à empresa. Imagine se todo mundo fosse
fossem iguais, máquinas programadas para fazer uma determinada função. O diferencial é cada um trazendo a sua competência, qualidade e fazendo disso um diferencial competitivo. Isso baseado na questão da competência de cada um. Então, essas dimensões da competência, nós entramos agora num ponto em que o homem, desde que ele nasce até seu último dia, ele é um ser social. Faz parte de pequenos grupos, pequenos, grandes grupos, e eles fazem sempre algo em prol de uma causa, aproximação, uma identificação, por exemplo, um grupo, uma crença, pessoas que pensam iguais e por aí vai. O mundo hoje moderno, ele não valoriza tanto ações isoladas. Fala-se muito em companheirismo, trabalho em grupo, diferenciais, parceria, afetividade e relacionamento. E isso é importante para trabalhar as questões das competências. E as competências, nós estudamos aqui de uma maneira breve, o que a gestão fala sobre elas, que diz que elas se apresentam sobre a sigla CHA, ou CHA, que quer dizer competência, habilidade e atitude. Tá? Competência, saber fazer, habilidade, como fazer, e atitude, saber fazer, por exemplo. Então, muitas empresas valorizam a competência dos seus funcionários, das pessoas, e a gestão de pessoas, ela faz o quê? Oferece ferramentas que permitem pessoas desenvolver a si mesmo, né, para entregar o que é demandado pela organização ou pelo ambiente profissional. Em outras palavras, capacitar esse colaborador a entregar tudo aquilo que ele tem de competência única para o propósito da empresa. Bacana, né, pessoal? Então, nós percebemos que a aprendizagem, dimensão de pessoas e as competências, elas proporcionam à empresa que uma empresa pode agregar valor, ou melhor, que uma pessoa agregue valor a uma empresa, ao mesmo tempo que essa empresa agregue valor a essas pessoas. Legal? Seguindo em frente, estudamos agora uma parte muito importante, que é a legislação, direitos e deveres trabalhistas. Por quê? Porque da mesma forma que nós esperamos que a empresa cumpra determinadas regras, leis, a empresa também espera que os funcionários também cumpram normas, regras e leis. Tá? Então, vamos lá. Falando agora sobre legislação. Nós sabemos que as nossas leis trabalhistas elas são regidas pela CLT. Na unidade, nós explicamos brevemente a CLT, quando ela foi criada, o que ela abrange, para que ela serve, tá? E ela traz direitos e deveres do trabalhador. Nos direitos, é aquela questão, os direitos que os trabalhadores têm, que cabe à empresa criar espaço, proporcionar uma série de coisas para os colaboradores, e os colaboradores têm certos direitos que a empresa tem que facilitar para que eles atinjam. Então, por exemplo, nós podemos citar alguns direitos trabalhistas. Nós temos o registro da carteira em trabalho, o vale transportes, férias remuneradas, o aviso prévio indenizado, 13º, hora extra, ausências em motivos pessoais, licença maternidade e tantos outros. Então é aquela questão, os funcionários, os colaboradores, eles têm certos direitos que a empresa precisa respeitar e a CLT está para isso. Só que, por outro lado, os trabalhadores também têm deveres, que a empresa pode cobrar deles. E aí, por exemplo, alguns realizar as tarefas de maneira competente, cumprindo um contrato de trabalho, é lógico, a empresa contrata o colaborador, ela espera que ele cumpra as suas obrigações de uma maneira competente. A divulgação de informações confidenciais,
que não é algo aceitável, né? Então espera-se que o colaborador não divulgue. A atitude e o comportamento desse colaborador, que é importante, e outras situações também. Então, pessoal, nós vimos essa unidade, essa questão da política, né, dos recursos humanos, aprendizagem, competências e que são importantes dentro desse universo das políticas, e a legislação, direitos e deveres trabalhistas, né? Porque nós, como gestores, temos que saber o que é direito do colaborador, assim como nós, colaboradores, temos que saber o que é nosso dever como colaborador. Bom, então eu espero que você tenha tido uma experiência de aprendizagem bacana, bem esclarecedora. Após a leitura e o estudo do nosso material, faça nossas atividades e estamos sempre à disposição no Fórum de Dúvidas para qualquer dificuldade que possa ocorrer no processo. Um grande abraço e nos vemos na próxima unidade. Até lá!